2026, com carros totalmente novos e uma filosofia de motor que muda a lógica do esporte, mas depois dos primeiros dias de testes no Bahrein, ficou impossível ignorar uma coisa: uma parte grande do grid não está feliz. E isso não é só mimimi de piloto, é um debate real sobre a essência do que a F1 quer ser daqui pra frente. O nome mais barulhento nessa revolta é Max Verstappen, mas ele está longe de ser o único, porque Lewis Hamilton e Fernando Alonso também deixaram claro que a nova direção está criando carros menos divertidos, mais artificiais, e em alguns momentos, até frustrantes de guiar. O centro de tudo é a nova unidade de potência, porque em 2026 a divisão de potência muda radicalmente, agora é praticamente 50/50, entre motor, a combustão e motor elétrico, e isso faz a parte elétrica virar protagonista como nunca antes. Só que para essa mudança acontecer, a FIA removeu o MGUH, o componente que recuperava a energia do turbo, numa tentativa de deixar os motores mais simples, mais baratos e atraentes para novas marcas como Audi e Ford. O problema é que essa simplificação tem um preço oculto: você passa a ter muito mais energia elétrica para usar, mas menos formas eficientes de recuperá-la, e aí nasce o comportamento que está irritando os pilotos. Eles precisam economizar energia nas curvas para conseguir usar potência total nas retas, e isso transforma a pilotagem em um jogo de economia constante. É aí que entra o lift and coast, a técnica onde o piloto tira o pé do acelerador muito antes do ponto de freada, deixando o carro desacelerar sozinho para poupar e recarregar a bateria, e em algumas pistas isso está chegando ao absurdo de até 600 metros antes de uma curva, o que é praticamente o oposto da Fórmula 1 clássica, aquela pilotagem agressiva, no limite, em que o piloto ataca o tempo inteiro. Verstappen foi direto e até agressivo, disse que os carros não são divertidos, que as regras são anti-corrida, e soltou a frase que explodiu no paddock: "Mano, que esses carros parecem Fórmula E, steroids." Ele explicou que os pilotos vão ter que fazer coisas estranhas como reduzir marcha em plena reta só para carregar a bateria, em vez de focar em ser o mais rápido possível, e o pior, na visão dele o piloto perde importância e o software vira o verdadeiro protagonista. E quando Max, um tetracampeão e o maior nome da geração atual, insinua que pode até pensar em se aposentar se não gostar de guiar esses carros, isso vira um terremoto político, porque o contrato dele com a Red Bull vai até 2028, e essa mudança de regulamento pode pesar muito na decisão de ficar ou não. A própria Red Bull, aliás, já deu sinais de que concorda com parte do incômodo, porque também teme que a habilidade do piloto esteja sendo engolida por complexidade de engenharia e gestão eletrônica. Hamilton, agora na Ferrari, foi outro que não passou pano. Disse que as regras ficaram absurdamente complexas, que em algumas pistas os pilotos vão ter que economizar energia por distâncias enormes antes de frear, e que isso não é o que corrida significa. Além de comparar a sensação a carros mais lentos, um tipo de crítica que ganha peso vindo de um heptacampeão que já guiou tudo que existiu na era moderna. Ele está preocupado porque, na cabeça dele, a Fórmula 1 deveria ser um teste de velocidade e habilidade pura, não um campeonato de quem economiza melhor. Alonso, com 44 anos e a experiência de quem viu várias eras nascerem e morrerem, explicou o problema com ironia. Disse que alguns trechos estão tão lentos que até o chefe poderia fazer, citando a curva 12 do Bahrein, que antes era um ponto de coragem a 260 km, e isso tira exatamente o lugar onde o piloto deveria fazer diferença. Mesmo assim, Alonso também foi fiel ao personagem e reconheceu o incômodo, disse que entende Verstappen, mas lembrou que no fim das contas isso é Fórmula 1, a gente fecha a viseira e corre, mostrando que, apesar de não amar o caminho, ele vai se adaptar, só que nem todo mundo está reclamando. Lando Norris foi o contraponto mais forte, dizendo que está se divertindo, que vê os carros como um novo desafio, e ainda mandou um recado frio e direto para Max: se não gosta, pode se aposentar, porque a F1 muda o tempo inteiro, e é um privilégio estar ali. George Russell também discordou da comparação com a Fórmula E e respondeu com um não seco, embora tenha admitido que usar marchas baixíssimas em curvas só para manter o turbo e os sistemas vivos é irritante, explicando que curvas que antes eram de terceira marcha agora viraram primeira marcha, o que é contraintuitivo, mas ele também destacou que quando os 350 kW elétricos entram cheios, a sensação de potência é absurda, e ele acredita que os carros vão melhorar conforme as equipes aprendam. Charles Leclerc teve uma leitura mais equilibrada. Disse que não é o carro mais divertido de guiar, mas que o prazer agora vem de outro lugar: o desafio mental de decifrar o sistema, desenvolver soluções e encontrar performance no detalhe, como se a diversão tivesse migrado da pilotagem pura para o quebra-cabeça técnico. E no meio disso tudo, até a Fórmula E entrou na história.
com o chefe da categoria respondendo à fala de Verstappen com provocação, convidando-o para testar um carro e dizendo que ele se surpreenderia com a velocidade, além de afirmar que a próxima geração da Fórmula E pode ficar ainda mais rápida, sugerindo que o estilo de pilotagem das duas categorias está convergindo e que pilotos da Fórmula E já estão acostumados com essa lógica de gestão de energia, enquanto os da F1 ainda veem isso como um compromisso. No fim, o que os testes do Bahrein revelaram não foi só performance, foi uma divisão clara. De um lado, Verstappen e Hamilton vendo as regras como um ataque ao prazer e ao instinto do piloto. Do outro, Norris e Russell encarando como um desafio moderno. E no meio, nomes como Alonso e Leclerc reconhecendo o problema, mas tentando extrair sentido dele. A verdade é que a FIA fez essas mudanças para agradar montadoras, atrair marcas e vender uma F1 mais verde. Só que existe um risco real de tentando agradar empresas, o esporte acabar esquecendo do que sempre foi o coração da Fórmula 1, o piloto, o limite e o espetáculo. E a temporada de 2026, mesmo antes de começar, já está se desenhando como uma das mais discutidas, polêmicas e politicamente explosivas da história recente. E o mais curioso é que essa briga nem começou de verdade, porque o que vimos no Bahrein ainda foi um teaser do caos que pode vir quando as equipes começarem a esconder performance e a jogar com mapas de energia mais agressivos. Nos testes todo mundo ainda está explorando limites, mas a tendência é clara: em 2026 o piloto vai ter que correr contra o cronômetro e contra o próprio carro ao mesmo tempo, porque não basta ser rápido, você precisa estar no ponto exato da janela elétrica, do momento certo de recarga, do momento certo de ataque, e isso muda a essência do que sempre fez a Fórmula 1 ser brutal. E é aí que o medo de Verstappen e Hamilton ganha um peso maior. Se a corrida virar uma disputa de software, de estratégia de energia e de quem economiza melhor, o talento puro perde espaço, e a F1 começa a flertar com um esporte que parece mais um laboratório do que uma arena. Só que do outro lado, existe uma realidade que ninguém pode ignorar. Se a FIA não tivesse criado um regulamento mais alinhado com tecnologia híbrida e elétrica, Audi e Ford talvez nunca entrassem, e a Fórmula 1 perderia força como vitrine global. Então o que está em jogo aqui não é só carro divertido ou carro chato, é um choque de interesses. Os pilotos defendendo a pilotagem, as montadoras defendendo a tecnologia, e a FIA tentando equilibrar os dois, sem destruir o espetáculo. E quando esse tipo de tensão aparece tão cedo, nos primeiros testes, isso é um sinal. A temporada de 2026 pode virar um campeonato, onde a guerra mais pesada não acontece na pista, mas dentro das reuniões, nos bastidores, e principalmente na forma como cada equipe vai interpretar o regulamento para transformar a parte elétrica em arma, ou em prisão.